Olá amigos, Editor Atualizar, professor Emerson Bruno de volta com mais um artigo da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte. Estamos estudando aí o Poder Legislativo Municipal e vamos para o artigo 81, que trata da remuneração dos vereadores, tá? Lembrando que isso também já foi tratado na Constituição da República, lá no artigo 29, eu já comentei isso com vocês, tá? E o artigo 81, ele simplesmente reforça e completa em determinados pontos a regra constitucional. Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. Artigo 81. A remuneração do vereador será fixada pela Câmara em cada legislatura para ter vigência na subsequente, por voto da maioria de seus membros, observados os limites constitucionais, vedado o pagamento de jetons por comparecimento à sessão extraordinária, nas convocações extraordinárias da Câmara Municipal, assim como acontece no Congresso Nacional. A gente estudou isso no artigo 57 da Constituição Federal. Eu não posso ter pagamento por convocação extraordinária na sessão legislativa extraordinária. Então, por isso, o finalzinho aí do artigo 81. Só que o mais importante aqui é a remuneração do vereador será fixada pela Câmara em cada legislatura para ter vigência na subsequente. Qual a maioria? Maioria de seus membros, ou seja, maioria absoluta. Então, o que eu tenho que lembrar aqui? Ó, a regra presente tanto no artigo 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, quanto no artigo 81 da Lei Orgânica de Belo Horizonte. A remuneração, fixada pela Câmara Municipal para a legislatura, sempre para a legislatura seguinte. Mas aí tem um detalhe, ó. Isso quando se tratar, gente, de aumento real. Por que quando se tratar de aumento real? Por conta do parágrafo único e na interpretação sistemática que nós temos que fazer também com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Olha só o parágrafo único do artigo 81. Na hipótese de a Câmara deixar de exercer a competência legislativa de que trata o artigo, ficarão mantidos na legislatura subsequente os valores de remuneração vigentes até dezembro do último exercício da legislatura anterior. Então fica valendo a da legislatura anterior, ok? Admitida apenas a atualização dos mesmos. Podem grifar. Admitida apenas a atualização dos mesmos. Ou seja, seguindo o que determina o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, eu posso ter a reposição de perdas inflacionárias, ela pode ocorrer dentro da mesma legislatura? Sim. Artigo 81, parágrafo único e 37, inciso 10 da Constituição. Vamos lá no 37, inciso 10 da Constituição, só para vocês perceberem essa questão aqui, ó, como realmente eu poderia ter esse tipo de interpretação no âmbito da Constituição da República Federativa do Brasil. Olha só, o que a gente tem aqui, ó, no 37, inciso 10, tá? Então, só chegar aqui, ó, artigo 37, inciso 10 da Constituição. Lembrando que o artigo 37 está lá na parte referente à administração pública na Constituição Federal. Eu já ministrei todas as aulas do 37 ao 41, tá aí no YouTube para vocês assistirem há bastante tempo, tá? Então olha só o que eu tenho aqui no 37, inciso 10, ó. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, o que inclui os agentes políticos, os detentores de mandato eletivo, como é o caso dos vereadores, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então, o que eu tenho que observar? Que o 37, inciso 10 da Constituição Federal garante a reposição de perdas inflacionárias, assegurada a revisão geral anual, para todas as categorias de agentes públicos, inclusive para os detentores de mandato eletivo, inclusive
os definidos no artigo 39, parágrafo 4º. Se eu vou lá no 39, parágrafo 4º, já que a gente está analisando de uma forma bem completa, olha só o que eu tenho no parágrafo 4º do 39. Ó. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, então os vereadores, os ministros, que também seriam membros de poder, né, poder legislativo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados, né, exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba ou representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o 37, inciso 10 e 11 da Constituição. Então, olha só, o 37, inciso 10, fala que as categorias de agentes públicos como um todo, incluindo aí os detentores de mandato eletivo, eles possuem direito à reposição das perdas inflacionárias, a atualização, né? Voltando lá, ó, você já deve ter grifado aí na sua Constituição, mas só para ratificar a assegurada revisão geral anual, está no artigo 37, inciso 10. Conjuntamente com o artigo 81, parágrafo único da Lei Orgânica, eu posso ter reposição de perdas inflacionárias dentro da mesma legislatura. A reposição de perdas inflacionárias pode ocorrer dentro da mesma legislatura. Por quê? Porque isso não seria aumento real. O que está proibido de acontecer de uma legislatura para outra é aumento real. O aumento real, tá, depende de aprovação por maioria absoluta da Câmara Municipal de Belo Horizonte e vai vigorar tão somente na legislatura seguinte, ok? Então, ó, que fique bem clara a determinação da Lei Orgânica em conjunto com a Constituição da República Federativa do Brasil. Agora, o que é muito comum nos concursos em Belo Horizonte, gente, nos concursos municipais? O examinador simplesmente copiar e colar. Então, o importante é guardar a regra do 81. Ó. A remuneração do vereador será fixada pela Câmara em cada legislatura para ter vigência na subsequente, por voto da maioria de seus membros. Maioria de seus membros é a mesma coisa que maioria absoluta, observados os limites constitucionais, vedado o pagamento de jetons por comparecimento à sessão extraordinária. Então, ó, vedado o pagamento de jetons, gratificações em sessões extraordinárias, ou seja, em virtude da convocação extraordinária da Câmara para funcionar em uma sessão legislativa extraordinária, uma SLE, tá? E aí, ó, a correspondência disso aqui na Constituição da República é o artigo 57, parágrafo 7º, tá? Nas convocações extraordinárias está vedado o pagamento de jetons, de gratificações em razão da sessão extraordinária, em razão do início ali de reuniões extraordinárias durante uma sessão legislativa extraordinária. Logo, ó, nas reuniões extraordinárias pode haver o pagamento de horas extras. Tá? Uma coisa é a hora extra, outra coisa é jeton, gratificação em virtude de convocação extraordinária. São coisas distintas. Imagina o seguinte, ó, quem já estudou aí o regimento interno da Câmara Municipal, principalmente o pessoal que se prepara para coordenador do processo legislativo na Câmara Municipal, por exemplo, vai lembrar que eu posso ter reunião extraordinária em um período de sessão legislativa ordinária, ou seja, no período normal de trabalhos da Câmara Municipal. Logicamente, se eu estou tendo reuniões extraordinárias que demandam uma carga horária, uma jornada de trabalho maior para os vereadores e servidores da Câmara Municipal, eu posso ter o pagamento de hora extra. A Constituição e a Lei Orgânica não vedam o pagamento de hora extra. O que a Constituição e a Lei Orgânica vedam é o pagamento de jetons, de gratificações, tá? Em razão da convocação extraordinária da Câmara, de sessões extraordinárias, e não em razão de reuniões extraordinárias que podem acontecer durante o período normal de trabalhos no ano, né? Durante o ano normal de trabalhos da Câmara Municipal, tá? Então imagine o seguinte, eu estou tendo uma reunião extraordinária, mas no mês de março,
ou seja, um mês onde eu tenho o funcionamento normal da Câmara Municipal, mas não está acontecendo uma reunião ordinária, e sim uma reunião extraordinária, e os servidores, os vereadores estão ali além da jornada normal de trabalho, além do período diário normal de trabalho. Fazem jus à hora extra? Fazem. Outro dia eu vi uma questão dessa, falando que não poderia ter o pagamento de hora extra. Não é isso que a lei orgânica está dizendo, não é isso que a Constituição institui. O que eu não posso ter é o pagamento de verba indenizatória em razão de convocação extraordinária. Os jetons em razão de convocações extraordinárias estão proibidos, porque a lei orgânica tem que estar de acordo com o artigo 57, parágrafo 7º da Constituição, princípio da simetria, ok? Essa proibição que existe no Congresso, para o Congresso, precisa ser reproduzida no âmbito da Câmara Municipal. Por isso, a vedação do pagamento de jetons, de gratificações, em sessões extraordinárias, ou seja, durante a sessão legislativa extraordinária, não no período anual, normal de trabalhos da Câmara Municipal, que vai de fevereiro a dezembro, tá? Se eu tenho reuniões extraordinárias ali e a jornada de trabalho é extrapolada como um todo, o servidor, o vereador vai fazer jus à hora extra, tá? Então, o que a Constituição e a lei orgânica proíbe não é a existência de hora extra, mas a existência de jetons, de gratificações, de indenizações em razão de convocação extraordinária da Câmara, ok? Então, atenção, cuidado com isso aí, principalmente o pessoal que se prepara para coordenador do processo legislativo, porque eu posso ter um questionamento nesse sentido, tá? Então, ó, feita essa interpretação sistemática da lei orgânica com a Constituição, o mais importante é lembrar que a remuneração fixada pela Câmara Municipal sempre para a legislatura seguinte, mas isso quando for o quê? Aumento real, porque se for reposição de perdas inflacionárias, interpretação sistemática, ó, a reposição de perdas inflacionárias pode ocorrer dentro da mesma legislatura. É o 37, inciso 10 da Constituição Federal, junto com o artigo 81, parágrafo único, tá? Agora é o seguinte, ó, aprovação por maioria absoluta da Câmara Municipal de Belo Horizonte sempre, né? E observado aí, ó, proibido o pagamento de jetons em razão das convocações extraordinárias da Câmara Municipal, tá certo? Com isso, a gente finaliza aí o artigo 81 e finaliza essa parte dedicada aos vereadores. No nosso próximo encontro, continuaremos com a lei orgânica tratando das comissões dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, dando continuidade, então, às nossas aulas sobre Poder Legislativo Municipal, Lei Orgânica do município de Belo Horizonte.